Antes da gente começar essa história incrível, quero saber uma coisa: de onde você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários sua cidade e me conta, tá fazendo frio aí ou tá calor? Quero ver de onde vocês estão acompanhando essa história. Vou ficar de olho nos comentários. O destino tem maneiras estranhas de nos prender a situações que jamais imaginaríamos viver. Às vezes, somos forçados a seguir caminhos que não escolhemos, cruzamos com pessoas que nunca planejaríamos conhecer e, sem perceber, somos levados a um ponto de virada. Foi assim com Isabella Fontana e Adrian Lancaster, dois estranhos unidos por um contrato. Dois desconhecidos que deveriam dividir uma vida sem desejar. Mas o que acontece quando a frieza dá espaço para algo mais? Quando o inesperado se torna inevitável? Essa não é apenas uma história sobre um casamento arranjado. É uma história sobre redenção, sobre cicatrizes que nunca foram curadas e sobre o amor que pode surgir até nos cenários mais improváveis. Agora prepare-se para mergulhar em um romance arrebatador, cheio de tensão, mistério e emoção. O salão estava repleto de rostos desconhecidos, vestidos impecáveis, joias brilhantes e taças de champanhe tilintando. A elite do país havia comparecido para celebrar uma união que, para eles, significava apenas uma jogada de negócios. Para Isabella, significava o fim de sua liberdade. Ela caminhava pelo tapete branco com os dedos crispados ao redor do buquê de lírios brancos. O vestido feito sob medida abraçava suas curvas, mas não podia esconder o peso da obrigação que carregava nos ombros. Do outro lado, esperando no altar com a postura rígida e fria, estava Adrian Lancaster, o bilionário implacável. O homem cujo nome causava medo e respeito no mundo dos negócios. Seu olhar cinza analisava cada detalhe do ambiente, mas evitava fixar-se na noiva que caminhava em sua direção. Não havia emoção. Não havia desejo. Apenas um acordo selado. Os votos foram trocados mecanicamente. Quando o juiz declarou que eram marido e mulher, Adrian inclinou-se para selar o contrato com um beijo rápido e distante. Nenhuma fagulha. Nenhum sinal de emoção. A festa seguiu como esperado. Adrian mal interagia com Isabella. Mantinha-se cercado por investidores e parceiros comerciais, enquanto ela sentia-se uma peça decorativa no meio do salão luxuoso. Quando finalmente partiram para a mansão Lancaster, a tensão dentro do carro era quase sufocante. Assim que chegaram, Isabella retirou os saltos e caminhou diretamente para o quarto. Ela não faria cena. Não imploraria por atenção. Se ele queria manter o casamento como um negócio, que fosse. Mas ela não seria tratada como um objeto. Adrian entrou logo depois, afrouxando a gravata. Seu olhar analisou Isabella com frieza. Quero que fique claro, ele disse, com a voz controlada. Não espero nada de você. Este casamento é apenas uma transação. Você terá tudo o que precisar, exceto o meu coração. Isabella cruzou os braços. Que ótimo, porque eu não quero nada de você. O silêncio entre eles foi carregado de tensão. Duas pessoas presas em um contrato. Mas até quando conseguiriam manter-se distantes? A mansão Lancaster era um verdadeiro império de mármore, ouro e vidro. Mas para Isabella, era apenas uma prisão luxuosa. Na manhã seguinte, Adrian já havia partido antes do amanhecer. Não deixou um bilhete, não fez questão de compartilhar o café da manhã. Perfeito. Isabella caminhou pelos corredores, explorando seu novo lar. Os móveis eram sofisticados, as janelas enormes deixavam a luz entrar. Mas havia algo de errado naquele lugar. Era frio, vazio, sem vida. Os empregados eram treinados para serem invisíveis. Nenhum deles a olhava nos olhos. Apenas baixavam a cabeça e seguiam suas rotinas. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi uma porta, no final do corredor, trancada. O que há aqui? Perguntou a uma das empregadas. A mulher hesitou. O Sr. Lancaster não gosta que ninguém entre ali, senhora. A curiosidade cresceu dentro de Isabella. Naquela tarde, quando Adrian retornou, ela o questionou diretamente. O porquê aquela porta está trancada? Por um instante, o olhar dele escureceu. Algo passou por seus olhos, uma sombra do passado. Agora, antes de continuar para a próxima parte, quero fazer uma brincadeira secreta. Só quem está assistindo de verdade vai entender. Escreve nos comentários Isabella Fontana, e eu vou deixar um coração no seu comentário. Quem só estiver lendo os comentários sem assistir ao vídeo vai ficar perdido. Quero ver quem realmente está acompanhando. Porque há coisas que não precisam ser lembradas. Isabella percebeu que havia mais em Adrian do que apenas frieza. Havia algo quebrado dentro dele. Naquela noite, Isabella não conseguiu dormir. O que ele escondia?
Determinada a descobrir, desceu silenciosamente até a porta proibida. Girou a maçaneta e, para sua surpresa, estava destrancada. Ao acender a luz, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era um estúdio de pintura. Havia telas cobertas por lençóis, pincéis abandonados e um cheiro de tinta seca no ar. Mas no centro do cômodo, um quadro inacabado capturou sua atenção. Quando ela puxou o lençol, seu coração parou. Era uma mulher, e ela se parecia com Isabela. Antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás dela. Adrian estava parado na porta. Você não deveria estar aqui. Quem é ela? Isabela perguntou, sentindo o peito apertar. Ele hesitou antes de caminhar até um canto do cômodo e puxar outro lençol. O novo quadro revelou uma mulher com um sorriso suave e olhos cheios de vida. Ela se chamava Helena. A dor na voz dele era palpável. Ela era minha noiva. Isabela sentiu um nó na garganta. Adrian respirou fundo antes de continuar. Nós estávamos noivos. Mas houve um acidente. Ela não sobreviveu. Agora tudo fazia sentido. Ele não era apenas um homem frio. Ele era um homem que havia amado e perdido tudo. Naquela noite, Isabela percebeu que Adrian não evitava o amor por arrogância. Ele evitava porque tinha medo de perder de novo. Mas, sem perceber, algo dentro dele já começava a mudar. A história continua com momentos intensos, reviravoltas e um romance que se desenvolve de forma profunda e realista. Nos próximos capítulos, Adrian enfrentará seus medos, Isabela provará sua força e Olivia, a prima de Helena, trará um novo conflito que testará o amor dos dois. Na manhã seguinte à descoberta sobre Helena, Isabela acordou com uma sensação estranha. Algo havia mudado. Ela não sabia explicar, mas a forma como olhava para Adrian agora era diferente. Ele não era apenas um homem frio e impassível. Ele era alguém que carregava um peso enorme no coração. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Adrian sentado à mesa e a primeira vez que ele não fugia antes dela acordar. Ele a observou em silêncio enquanto ela se servia. O silêncio entre eles não era mais apenas vazio. Era carregado de algo indefinível. Eu incomodo você? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Adrian pousou a xícara com calma. Não. Só estou tentando entender você. Isabela cruzou os braços. Boa sorte com isso. Nem eu mesma me entendo às vezes. Ele soltou um sorriso discreto. Pequeno. Mas estava lá. Foi a primeira rachadura no gelo entre eles. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na dinâmica dos dois. Pequenos momentos. Pequenos gestos. Isabela percebia como Adrian passava mais tempo em casa. Como seu olhar não era mais tão vazio quando a observava. E de forma sutil, os dois começaram a se aproximar. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a cidade. O vento assobiava pelas janelas, e trovões ecoavam pelo céu. Isabela, que estava na biblioteca, se encolheu quando as luzes piscaram e se apagaram completamente. Escuridão total. Com o coração acelerado, ela tateou pelo cômodo até encontrar a porta. Caminhou pelos corredores às cegas, tentando chegar ao quarto. Mas, no meio do caminho, colidiu contra algo sólido. Isabela? A voz de Adrian a fez estremecer. As luzes apagaram. Ele segurou seu braço suavemente, guiando-a pelo corredor até a sala iluminada apenas pelo fogo da lareira. Ela se sentou no sofá, ainda sentindo o coração acelerado. Adrian a observou por um momento antes de se aproximar. E então, ele tocou sua mão. Foi um toque sutil e hesitante. Mas Isabela sentiu um choque percorrer seu corpo. Você está com medo? Ele perguntou baixinho. Ela respirou fundo. Não. Mas sua voz saiu trêmula. Ele não a soltou. Apenas permaneceu ali, segurando sua mão. E naquele instante, Isabela soube que algo havia mudado entre eles para sempre. Na manhã seguinte, a presença de Adrian no café já não era mais uma surpresa. Agora, eles trocavam olhares que diziam mais do que palavras. Mas quando a campainha tocou, a paz frágil que haviam construído foi quebrada. Na porta da mansão, uma mulher alta e elegante os observava com um sorriso enigmático. Olivia! A voz de Adrian saiu mais dura do que ele pretendia. Isabela franziu a testa. Quem era aquela mulher? Olivia entrou sem ser convidada, os olhos analisando tudo ao redor antes de pousarem em Isabela. Então é você. Ela disse, inclinando a cabeça com um olhar avaliativo. Isabela cruzou os braços. Que você é? Olivia Montenegro, a mulher respondeu com um sorriso afiado. Prima de Helena. O nome caiu no ambiente como uma bomba. Isabela olhou para Adrian, esperando alguma explicação.
Mas ele estava imóvel, como se tivesse sido atingido por um fantasma do passado. Olivia sorriu ao ver a reação dele. Não vai me convidar para entrar, Adrian? Ele respirou fundo antes de dar um passo para trás, permitindo que ela passasse. E Isabela sentiu pela primeira vez o medo de estar se apaixonando por um homem que talvez nunca pudesse esquecer outra mulher. A presença de Olivia transformou a mansão em um campo de batalha silencioso. Ela caminhava pelos cômodos como se pertencesse àquele lugar, sempre lançando olhares sugestivos para Adrian. Naquela noite, durante o jantar, Olivia falava casualmente sobre Helena, relembrando histórias antigas. Helena costumava dizer que Adrian nunca amara a outra pessoa, que ele pertencia a ela. O silêncio na mesa foi absoluto. Isabela sentiu algo se partir dentro dela. Mas o que a machucou não foram as palavras de Olivia. Foi o fato de Adrian não as desmentir. Ela largou os talheres e se levantou. E com licença. Sem olhar para trás, saiu da sala. Mas antes que pudesse subir as escadas, uma mão segurou seu braço. Adrian estava ali, os olhos intensos. Para onde você pensa que vai? Ela riu sem humor. Para um lugar onde eu não seja apenas a sombra de outra pessoa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando voltou a encará-la, sua expressão era de desespero contido. Eu te perdi antes mesmo de perceber que te queria. As palavras a atingiram como um choque. Mas antes que pudesse responder, ele a puxou para um beijo. Dessa vez, não foi um beijo hesitante. Foi intenso, desesperado, como se ele estivesse tentando mostrar tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Quando se afastaram, Adrian tocou seu rosto com cuidado. Não é Helena quem me assombra, Isabela. É o medo de te perder. E naquele momento Isabela soube. Ele estava inteiramente dela. Agora eu quero saber sua opinião. Se você estivesse no lugar da Isabela, o que faria? Acredita que o Adrian merece uma segunda chance ou acha que ela deveria ter ido embora? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que vocês fariam no lugar dela. A chuva caía forte naquela noite. O vento soprava contra as janelas da mansão, fazendo os vidros tremerem levemente. Adrian e Isabela estavam na biblioteca, sentados lado a lado no grande sofá de couro. A lareira queimava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Nos últimos meses, tudo havia mudado entre eles. O casamento arranjado se transformou em algo real. Ele pertencia a ela, e ela a ele. Mas Isabela sabia que os medos de Adrian ainda estavam ali, escondidos em seus silêncios. Ele ainda se culpava pelo passado. Ainda carregava a sombra de Helena em algum lugar dentro de si. E naquela noite, enquanto o trovão rugia lá fora, Isabela decidiu enfrentar o que precisava ser dito. Você ainda tem medo, não é? Sua voz era calma, mas firme. Adrian virou o rosto lentamente para ela. Medo de quê? De me perder. Ela respondeu, segurando sua mão. De se permitir ser feliz e isso ser tirado de você de novo. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na lareira. Então, suspirou. Sim, admitiu. Mas não posso mais viver no passado. Isabela apertou sua mão. Eu estou aqui, Adrian, e não vou a lugar nenhum. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos suavizando-se com algo que por tanto tempo, ele havia evitado sentir. Esperança. Então, sem aviso, ele puxou Isabela para perto e a envolveu em um abraço apertado. Prometa que nunca me deixará. Ela sorriu contra o peito dele. Eu prometo. A tempestade lá fora continuou. Mas dentro da mansão Lancaster, pela primeira vez em anos, Adrian não sentiu medo, apenas amor. Nos meses seguintes, o casamento de Adrian e Isabela deixou de ser um contrato. Passaram a dividir não apenas uma casa, mas uma vida. O homem que antes evitava qualquer toque agora buscava sua presença sempre que podia. O frio Adrian Lancaster se tornará alguém capaz de amar novamente. E então, em uma manhã ensolarada, Isabela recebeu uma notícia que mudaria tudo. Ela esperou até o final da tarde para contar a Adrian. Ele a encontrou no jardim, onde ela estava de pé, olhando para o horizonte. Você está estranhamente silenciosa hoje, ele comentou. Ela sorriu suavemente. Estou pensando em como contar algo para você. Adrian arqueou a sobrancelha. Algo bom ou ruim? Ela virou-se para encará-lo, os olhos brilhando de emoção. Algo que vai mudar nossas vidas. Por um momento, ele ficou em silêncio. Até que percebeu. Você está. Ela sentiu. Os olhos de Adrian se arregalaram. Ele passou as mãos pelo rosto, rindo baixinho. Nós vamos ter um bebê? Ela confirmou com a cabeça. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a envolveu em um abraço apertado.
E pela primeira vez, lágrimas escorreram por seus olhos, não de dor, mas de felicidade. Porque o amor sempre encontra um jeito. A noite estava quente e silenciosa, com uma leve brisa que balançava as folhas das árvores do jardim da mansão Lancaster. O céu era um tapete negro cravejado de estrelas, e a lua cheia lançava um brilho prateado sobre a grama. Isabela caminhava pelo jardim descalça, sentindo a terra fria sob seus pés. Vestia um vestido leve, o tecido esvoaçando ao vento enquanto observava as rosas brancas florescendo sob o luar. Ela ouviu passos atrás de si. Adrian. Ele estava descalço, sem o terno impecável, apenas uma camisa branca aberta no colarinho e calças de linho. Algo raro nele, um homem sempre tão meticuloso, agora vulnerável e à vontade. Não consegue dormir? Ele perguntou, sua voz baixa, rouca, como se não quisesse perturbar a tranquilidade da noite. Ela sorriu suavemente. Não. Achei que o ar fresco me ajudaria. Adrian se aproximou, observando-a por um instante. Então, sem aviso, segurou sua mão. Então dance comigo. Isabela piscou, surpresa. Aqui? Sem música? Ele sorriu de lado. Eu não preciso de música para te ter nos meus braços. Antes que ela pudesse responder, Adrian a puxou para perto, guiando-a lentamente pelo gramado, como se seguissem uma melodia invisível. A princípio, Isabela riu, um riso leve e encantado. Mas então, conforme os segundos passavam, ela percebeu o quanto aquele momento era real, íntimo, único. Os braços dele estavam firmes ao redor de sua cintura, suas mãos quentes contra sua pele. O olhar que ele lhe lançava não era mais o de um homem fechado. Era o olhar de um homem apaixonado. Adrian inclinou-se, encostando a testa na dela. Você me mudou, Isabela. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele. Você me permitiu te mudar. Ele sorriu contra seus cabelos. E então, a noite os envolveu, enquanto dançavam sem pressa, sob as estrelas, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. 2 anos se passaram desde que Isabela e Adrian transformaram um contrato sem emoção em um casamento real. A mansão Lancaster, antes fria e silenciosa, agora era um verdadeiro lar. As janelas antes sombrias agora refletiam luz, risadas e momentos de felicidade. Adrian, que um dia foi um homem fechado, agora era um marido presente e um pai dedicado. Sim, um pai. No jardim ensolarado, Isabela estava sentada sob uma árvore, observando a pequena menina de cabelos escuros que corria na grama. Helena Lancaster. O nome não era uma coincidência. Quando decidiram ter um filho, Adrian foi quem sugeriu o nome. Não como uma sombra do passado, ele disse, mas como uma homenagem ao que me trouxe até você. Agora ele estava ali, ajoelhado na grama, rindo enquanto segurava a filha nos braços. Isabela observava a cena, sentindo um calor suave no peito. O homem que um dia evitava qualquer tipo de afeto agora segurava sua filha com tanta ternura que parecia impossível acreditar que ele já foi frio um dia. Ele caminhou até Isabela, a filha em seus braços, e se sentou ao lado dela. Você está feliz? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Mais do que jamais pensei que poderia ser. Adrian beijou sua testa suavemente. E ali no jardim que agora era cheio de vida, ficou claro que o amor verdadeiro não segue contratos, nem regras, nem expectativas. Ele apenas acontece. E quando acontece, ele nunca desaparece. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, né? Então já aperta o botão vermelho de inscrição e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que eu ler o seu comentário. E aproveita para me contar, o que achou do final? Teria tomado a mesma decisão ou faria diferente? Quero saber a sua opinião.